Bom dia, nação! Vamos para as primeiras informações do Flamengo do dia. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Como o São Paulo sofre agora, com o drama do departamento médico, né? Chegou uma hora lá que o departamento médico do Flamengo ficou em xeque. Agora o Arrascaeta, uma peça muito importante do time, Marília, tá fora das finais do Carioca, não só, como do primeiro jogo da Libertadores também. E sabe lá quanto tempo mais ele vai ficar parado. Esse que é uma figura meio simbólica desse time do Flamengo, artístico e bom e tal. Sabe aquele joguinho? O Arnaldo não sabe jogar porque não é uma pessoa rural. Ele é uma pessoa rural, um brinquedo mais urbano, aquele resta um. Sim, Já eu viu tenho um resta desse, um? hein? Eu tenho um desse. Ganhei quando eu tinha uns 7 anos, tenho até hoje. Quando o Vitor Pereira assumiu o Flamengo, ele tinha um joguinho desse que ele não podia mexer em muitas pecinhas. Mas aí um foi vendido, o outro se machucou, o outro também se machucou, aí o lateral não pode jogar, aí o terceiro zagueiro se machucou, o outro está suspenso. Vitor Pereira foi ficando com o tabuleiro vazio para ele colocar as pecinhas onde ele quer agora. Né? Ele tem o álibi das contusões múltiplas, né? Que aconteceram espaçadamente, diferentemente do São Paulo, mas que aconteceram. Uma hora é o Felipe Luiz, outra hora é o Davi Luiz, outra hora é o Varelo, outra hora é o Mateuzinho, outra hora é o Arrascaeta, outra hora é o Pedro, outra hora é o Gabigol, que está fazendo reequilíbrio muscular. Então, ele tem a possibilidade de, depois de ter, na tentativa e erro, perdido 3 títulos, agora ele chega no título estadual, na final do título estadual, podendo dar as cartas como ele quer, com um grande álibi. Não é que ele vai tirar o Arrascaeta. O Arrascaeta não pode. Não é que ele vai tirar o quarteto agora. Ele já tinha tirado um, agora ele não vai ter o outro. Ele não tem mais um lateral totalmente titular de um lado nem de outro. Ele não tem primeiro volante, porque a diretoria não contratou. Olha aí, puxa, eu estou esperando os reforços assim como vocês, ele falou na coletiva de imprensa. Né? Colocou a diretoria em xeque. Então ele vai poder, no padrão Vitor Pereira, fazer um time mais físico, mais rápido, de pressão alta, de imposição no campo do adversário, talvez com jogadores mais jovens, sem as amarras que a torcida tem em condições normais de temperatura e pressão, que não é agora, porque um tá não sei o que, o outro tá não sei o que lá, o outro tá não sei o que lá, e as derrotas causam traumas, como diz um grande amigo meu, tem consequência, tem sequela. O Mundial, a Taça Guanabara, né? Tem sequela. Agora ele precisa ganhar. Isso para o Vitor Pereira, especialmente. A diretoria do Flamengo, no final das contas, não adianta, mas para ele, sim, e para a torcida do Flamengo, que está machucada, porque ainda que seja pré-temporada, nós estamos no dia 30 de março, agora começa a doer. Né? Começa a doer um pouco. Então ele tem, claro que a notícia ela é muito ruim, o Arrascaeta viabiliza algumas jogadas que no momento em que o Flamengo não está funcionando nem no padrão Vitor Pereira, é bom lembrar que a classificação para a final contra o Vasco é com muito susto, é com muito né? É com flertando com muita possibilidade de outro insucesso, vai, para não usar outra palavra. Então não é que o time dos meninos ele é bom e é suficiente para ganhar do Fluminense. Não, não é. Mas quando ele teve um pouquinho disso no primeiro tempo contra o time do Fluminense, foi um dos melhores momentos do Flamengo na temporada até aqui, valendo ou não valendo. Então ele tem essa chance agora, com vários álibis, né? Um machucado, não sei o que lá, derrotas e tal, de fazer o que ele quer. Ele pode voltar com o Everton Ribeiro? Acho pouco provável. Acho que ele vai fazer um time mais à sua imagem e semelhança nessa estreia do Campeonato Carioca, na final do Campeonato Carioca. O Arnaldo entende como uma vantagem. Não, calma, saída não do... coloque palavras na minha boca. Não, não, peraí. Um homem... Deixa eu falar, deixa eu ser justo. O Arnaldo entende como uma oportunidade, vamos dizer assim. Sabe aquele negócio, análise SWOT, oportunidades, riscos, não sei o quê? Ele está no campinho das oportunidades. Diga lá, Arnaldo. O repertório de vocês é muito vasto, eu não consigo chegar até lá. Vamos lá. Aqui é empreendedor. Para enfrentar o Fluminense do Fernando Diniz, como o Vitor Pereira disse, testou, ousou e triunfou durante o primeiro tempo,
não vale só o primeiro tempo, senão o Diniz também teria comemorado outras vitórias na vida dele. Perdeu o segundo tempo, perdeu o título da Taça Guanabara. Porém, a estratégia do Flamengo naquela partida, time mais físico, com mais disputa, marcando pressão, incomodou bem o Fluminense. O Fluminense foi o primeiro momento da temporada em que ele se perdeu completamente. O Flamengo chegou até fazer o 2-0 e o gol do Matheus França foi... Matheus França não, a falta do Matheus França no André foi apontada pelo VAR e o segundo gol anulado. Enfim, acho que para enfrentar o Fluminense do Diniz em 2 jogos, a ausência do Arrascaeta pode proporcionar ao Vitor Pereira isso que a Marília esmiuçou brilhantemente no comentário dela, uma oportunidade de ele, sem o barulho da arquibancada, colocar em campo o time que ele realmente imaginava. E acho que o trio Arrascaeta, Pedro e Gabigol contra o Fluminense exigiria um Flamengo na ponta dos cascos, que o Flamengo não está na ponta dos cascos. O bom time, o melhor time do Rio no momento jogando é o Fluminense. E para ganhar no time do Fluminense do Diniz, você precisa machucar o time do Fluminense do Diniz. E acho que sem o Arrascaeta, com o Matheus França, por exemplo, que acho que vai ser a opção, o Flamengo tem mais essa oportunidade. Não quer dizer que o Arrascaeta não seja um jogador que faz falta, evidentemente faz falta. Agora, ele é um jogador que tem características específicas. Ele é um jogador que tem lampejos geniais durante a partida, não é um jogador de partida toda. O estilo, como está mudando assim ligeiramente, quase invisivelmente, se tornar menos dependente das suas individualidades. Esse é o projeto Vitor Pereira no Flamengo. Se você me perguntar se vai dar certo, cara, Tironi, vai dar certo se ganhar o estadual do Rio e olhe lá, porque talvez ele seja contestado, porque está usando 3 zagueiros, está jogando um jogador muito físico, está tirando os craques do time, desmontando o quadrado, porque tem o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e não adiantou, né? Não estavam todos satisfeitos. Então, o grau de exigência no Flamengo é um grau de exigência quase imponderável. É tipo, sem similar no mundo hoje, até, eu diria. Mas o Vitor Pereira, com o seu sistema com 3 zagueiros é vida, e o Flamengo é um time que, nesse setor, tem 5 jogadores bons, faz sentido jogar com 3 zagueiros no Flamengo, embora para o torcedor do Flamengo seja um crime para alguns torcedores, pode incomodar o Fluminense e não depender do Arrascaeta nessas partidas finais. A dependência do Arrascaeta, nesses anos pós-Jorge Jesus, tem sido uma das grandes desculpas do Flamengo para a não conquista de títulos, nas temporadas todas. Assim como no Corinthians, que a gente fala muito, a dependência do Renato Augusto tem sido a muleta para explicar o insucesso do Corinthians em muitas ocasiões. Cabe ao treinador do Flamengo ou do Corinthians encontrar soluções para essas ausências. Os caras não vão jogar todas as partidas. Não estarão sempre disponíveis. Não são jogadores constantes. Um tem uma idade mais avançada, o outro tem uma situação de pubalgia crônica. Então, é uma oportunidade, sim. E o Vitor Pereira pode, sem o bafo da galera na nuca, que com a Arrascaeta eventualmente no banco, estaria lá sempre presente. Como é que foi a última vez que o Vitor Pereira tirou o Arrascaeta de campo? O que aconteceu? Foi xingado de burro. Exato. Agora, o burro pode vir por outras situações, mas pela questão do Arrascaeta não virá. Acho que vai ser um time mais autoral ainda contra o Fluminense, e eu estou curioso para si. O Flamengo físico contra o Fluminense artístico. Aliás, só parênteses. O Fluminense contratou o Thiago Santos do Grêmio. Lembra dele, Rosa, no Palmeiras? Sim. Volante desse tamanho. Ele pode colocar um time um pouco mais mexido na primeira final, um time um pouco mais competitivo do que ele já vinha tentando fazer. E aí talvez o Matheus França ganhe mais espaço que o Everton Ribeiro para o jogo de sábado. Quarta-feira no Equador, me parece claro que quem vai jogar é o Everton Ribeiro. Para sábado eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não, eu acho que o jogo e a final do Carioca ele vai colocar o time. Você acha que ele, entre a primeira final e a estreia na Libertadores, ele vai dar mais importância à Libertadores? É isso que ele Eu acho possível, até porque se a gente for olhar, o Fla-Flu, o Flamengo perdeu. O primeiro tempo do Fla-Flu foi onde o Flamengo foi melhor. Aquele time era um time alternativo. Ele colocou
Igor Jesus de volante, foi quando ele tirou a primeira vez o Everton Ribeiro. A partir do instante que ele começa a colocar os jogadores bons, entre aspas, o Flamengo piora. Talvez ele use esse cálculo por já ter visto um Flamengo alternativo jogar bem contra o Fluminense para repetir a estratégia. Pode ser. A minha impressão é que talvez ele gostaria de fazer isso. Mas eu não sei se ele vai ter como lidar com a repercussão. Caso dê errado. Caso dê errado, um time diferente do principal no primeiro jogo contra o Fluminense. Tendo a fase de grupos inteira para se recuperar se algo acontecer e o Flamengo perder para o Alcas na quarta, o que também é extremamente improvável. Mas, claro, eu acho que é uma decisão que ele... pode acontecer. Não é fácil, não é fácil mesmo, sim. Mas eu penso como o André também. Eu acho e eu imagino que o primeiro jogo contra o Fluminense é mais importante, e o segundo também, a final do Campeonato Carioca, do que esse primeiro jogo contra o Alcas, apesar de ser Conmebol Libertadores, a fase de grupos é o primeiro time, e é um time muito mais fraco do que o Flamengo. Mas, André Kfouri, daqui a pouquinho, tá, Fãs de Esportes, eu quero lembrar vocês, porque tem uma entrevista com o Everton Ribeiro, hoje ele falou com os jornalistas lá no Ninho do Urubu. A entrevista é muito boa. Ele fala sobre renovação, ele fala sobre o Vitor Pereira, ele fala sobre estar no banco de reservas e fala também sobre o famoso X9 no Ninho do Urubu. Todo mundo sabendo as informações do que acontece lá dentro, apesar de não ter nenhum jornalista lá dentro. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir isso. Mas eu queria falar também em relação ao Arrascaeta, que foi algo muito conversado e muito comentado hoje. Será que o Arrascaeta, sabendo que ele era essa bomba relógio que o Gustavo Zupac citou, ele não poderia ter sido menos utilizado neste início de temporada, em jogos menos importantes, com um trabalho especial para evitar que isso acontecesse? Aí a gente teria que estar no dia a dia e entender mais do que de fato acontece, ter mais informações a respeito de tudo isso do que realmente a gente tem, né? É claro que se você tem um jogador que vem se ressentindo de uma lesão muscular ao longo dos últimos tempos, e ele vai tentando, mas vai agravando, vai correndo risco, a corda vai esticando, como se fala popularmente, e ele vai ficar indisponível em algum momento, você pode fazer a seguinte leitura: era melhor ele ter sido... Era melhor parar e ele tratar antes, porque agora é final de campeonato, é estreia em Libertadores, é uma situação... É o momento mais sensível para não tê-lo. Só que aí... além da gente não ter todas essas informações, como quase sempre, né, em comparação com comissão técnica, os jogadores em si, quem vive o dia a dia, é evidente que é assim. Aliás, sobre isso, o Guardiola outro dia deu uma entrevista que rodou as redes sociais, quando perguntaram a ele, quando ele foi criticado numa pergunta por não ter escala, por ter retirado o Haaland daquele jogo em que o Haaland podia quebrar o recorde e tal, e ele termina a fala dele dizendo... Aí depois o Haaland teve um problema muscular, né? Me desculpem, eu tenho mais informações do que vocês. É assim. Simples assim. Desculpem. Não adianta. Né? É o meu trabalho. Né? Então, todos os técnicos podem dizer essa frase. Então, num mundo em que ele vem sentindo, ele vem avisando, olha, e não, vai, até um momento em que não foi mais possível segurar porque ele de fato se machucou, realmente você pode olhar e dizer... Poderia ter jogado menos. Poderia ter jogado menos. O próprio Vitor Pereira fala isso, né? Que ele entra e ele não entra 100%. Eu duvido que tenha sido assim. Assim, eu acho que essa resposta quem tem que dar é o Departamento Médico do Flamengo. Sim. Se o Departamento Médico do Flamengo alertou sobre a possibilidade de, e ainda assim ele foi escalado, ok, aí eu acho que aí foi cometido algum erro em relação à utilização dele. Agora, se o Departamento Médico não passou, liberou o jogador para ser utilizado... Mesmo que ele não esteja 100%? O técnico escala e o jogador sempre vai querer jogar. Sim. O jogador sempre acha que dá, a não ser que ele de fato tenha uma dor que o limite a ponto de ele não ir para o jogo. Sim. Porque jogar com dor, todos eles jogam. O atleta joga com dor, sempre. Né? E o técnico quer usar o atleta. Então, se o DM não vetou o jogador, eu acho difícil ter a ideia de que ele deveria ter sido menos utilizado. Né? Embora nesse momento seja natural levar esse tipo de questionamento. Mas eu acho que essa resposta quem tem é o Departamento Médico de Fisiologia do Flamengo. E tem outra coisa que a gente precisa tomar cuidado ao mencionar e precisa fazer, evidentemente, com respeito, porque se trata da saúde dele. As informações a respeito dos problemas de um jogador, elas nunca são passadas publicamente. Sim. De maneira laudo, assim, né? De maneira assim, olha, é isso aqui que está acontecendo, entendeu? Muitas vezes aquela lesão que é divulgada, ela não existe e o jogador está fora de um jogo por causa de uma outra coisa.
um problema pessoal, por exemplo. Às vezes a inverdade é publicada para tentar esconder uma ou outra passagem, que às vezes se descobre depois, às vezes não, o tempo passa e ninguém sabe. Não estou dizendo que é o caso do Arrascaeta, não estou dizendo. Mas até essa questão da pubalgia com a qual ele lida há bastante tempo, é um assunto que é tratado com uma certa dose de segredo e discrição. Desde o ano passado, e inclusive pela seleção uruguaia. Então, ele é, de fato, um jogador que, infelizmente, não tem tido as suas melhores condições para jogar desde o ano passado, em momentos em que o Flamengo precisa dele, de fato. Vamos fazer o seguinte, já a gente volta ao assunto Flamengo.